Muito bem, alunos do MEC, vamos lá para o nosso segundo tempo aqui dessa aula sobre ajustes e scanner do Logan e Sandero, dois carros flex da Renault aqui no seu universo do mecânico. Bom, observe a telinha de vocês. Novamente, a tela do scanner, a tela inicial, principal. Agora, observem, né, os botões 2 e 4. Botão 2, impressão. Botão 4, número ECU. Bom, não é à toa que eu peguei dois botões ao mesmo tempo, simultâneos, né, nessa tela. Porque são dois itens simples de se falar, de se comentar, e que assim, não tem tanto, né, interesse ou progresso na hora de consertar o carro, esses dois botões, tá? São botões mais para ter uma função de imprimir relatório, o que às vezes é necessário. No dia a dia, na prática, acaba sendo pouco utilizado, para falar a verdade para vocês. Muito pouco se usa esse botão de impressão de relatório, tá? E o número da ECU, menos ainda. Raramente você vai utilizar esse botão de número da ECU. Mas está lá, pode utilizar, né? Não vai mudar muita coisa não, tá? Vamos lá. Nessas duas opções, temos a impressão de relatórios com os códigos de falhas apresentados e ainda o número da ECU, a unidade de comando eletrônico, tá? Entre a aplicação dela e o código dela serial, né? Qual é o número da ECU. Isso é mais para caso de substituição, uma conferência, coisas do gênero, tá? Muito pouco se usa no scanner a leitura desse código da ECU. Impressão de relatórios depende muito de cliente para cliente, de região para região. A região que é interessante, né? Lá atrás, no começo, quando scanner era uma coisa rara nas oficinas, né? Era legal, você imprimia o relatório, ó, indicando código de falha de sensor de rotação. Ou som da lambda. Aí você entrava com o scanner, apagava, depois imprimia de novo, sem códigos de falha registrado. Ou seja, você mostrava o antes e o depois. Imprimia duas folhas, é verdade. Né? Antes, códigos, depois que você apagou a memória, sem códigos de defeito. Hoje, assim, na prática, ser sincero com vocês, muito pouco se usa, tá? É muito raro utilizar essa função, mas existe. É possível, tá? Outro ícone, outro botão, olha lá, o item 3, com a setinha vermelha marcando, apaga memo, né? O apaga memo, né? É o apaga memória, né? Scanner é uma maravilha, né? É cheio de abreviatura, é cheio de palavrinhas encurtadas, né? Tem que adivinhar. É verdade. É muito comum isso em scanner, né? O apaga memo é o apagar memória. Que memória é essa? Será que é a memória de parâmetros adaptativos? Não. Esse apaga a memória, ele está diretamente relacionado a códigos de falhas armazenados. E aí que é o interessante. Existem dois tipos de códigos. Códigos de defeitos atuais, códigos de defeitos passados. Isso muda o nome de scanner para scanner, pode ser passado ou presente, atual ou anterior. Não importa. O importante é entender o seguinte: códigos de defeitos passados são códigos armazenados. É importante isso. É uma falha que ocorreu em algum período anterior a esse último que você ligou o motor. Então, de repente, o cliente fala assim: ah, eu estava subindo a serra depois de um feriadão, e aí acendeu a luz de anomalia. Depois ela apagou e eu cheguei aqui na oficina. Então, esse código vai ser um código anterior ou código passado nesse sandeiro. Quando
é código presente ou código atual, é uma falha, pessoal, que está ali, ó. Ela está ali, naquele momento do teste. Não é que ocorreu anteriormente. Ela está ocorrendo agora, aqui e agora, nesse momento, tá? Bom, apertando nesse item, né, nesse apaga memo, né, após a verificação dos códigos de falhas da memória, olha que dica, hein? Devemos anotar os códigos na ordem de serviços para consultas futuras e já apagar esses códigos para uma necessidade futura de novo diagnóstico. Então é assim. O apagar memória, você vai apagar os códigos presentes e os códigos passados de defeitos. Então é interessante sempre anotar na ordem de serviço, né? Para caso o carro dê um retorno, ou seja, algum problema crônico, né? Você já tem mais históricos ali em mãos, tá? Agora, uma coisa é certa. Resolveu o defeito? Apaga a memória. Para que não fique registrado em defeitos passados, né? Imagina, o carro chegou com falha no sensor de oxigênio banco 1, a sonda lambda 1. Foi lá, mediu, testou, tal, era o sensor. Troquei. Acabou o defeito. Apagou a luz sozinho no painel. Não precisa nem usar o aparelho. Só que aquele defeito que era presente, parou de dar, para onde ele vai? Vai para o passado. E aí vai ficar lá registrado. Então é interessante apagar para consulta futura. Belezinha? Reset de adaptação. Olha aí de novo, né, as abreviações, né, no scanner, né? Vejam aí, ó. Reset adaptac. Reset de adaptação. Vejam que a tela não é aquela tela de apagar memória. Olha ali em cima, ó. Ajuste. Essa tela de ajuste está lá, ó, entrando em teste. Aí vai aparecer falhas, leituras, visual gráfico ou análise gráfica e ajuste. Vai estar lá no botão de ajuste. Olha lá, ó. Reset adaptac. Esse é o botão do cara. Esse é o cara, ó. Esse é o ajuste disponibilizado para esse sistema, onde a ECU, após esta ordem do operador, via scanner, faz um reset dos parâmetros adaptativos e de aprendizado, inclusive até do próprio corpo de borboleta eletrônico. Então, pessoal, esse botão aí, né, na tela de ajustes, reset, né, você apaga os parâmetros adaptativos, ou seja, o aprendizado que a ECU fez até ali. Ou seja, é como se pegasse uma borracha e apagasse uma página inteira daquele BLM, aquele bloco de leitura de memória, porque ali o módulo escreve a lápis. Apaga. Claro, não é lápis, borracha, papel, né? É uma memória isso, tá? E aí, nesse reset, você apaga esse aprendizado. Tanto é verdade que esses carros aí, Sandero e Logan, depois que você faz o reset, da partida no motor, ele não fica redondinho. A letra fica oscilando um pouco, fica meio quadrado. Depois de um teste de rodagem curto, ele já estabiliza. Tá? Então, essa tela é uma das principais, né, nessa questão de processo adaptativo. É importante fazê-lo? É. Principalmente quando? Depois da manutenção, pessoal. Eu fiz a manutenção no carro, nesse Sandero, limpei o corpo, o borboleta estava imundo, troquei as velas, estão acabadas, limpei bico injetor, troquei anéis O-rings, filtro de ar estava uma porquice, o de combustível estava super sujo, fiz a manutenção. Se eu não der esse reset, todo o mapeamento do módulo vai continuar para as condições que estavam antes da manutenção. Ou seja,
com o corpo sujo, a vela gasta, bico sujo, filtro de ar entupido e por aí vai. Claro, o módulo vai conseguir melhorar isso, mas vai ter que rodar um pouco com o carro. Agora, se eu dou esse reset, é como se eu avisasse: ô, amigão, ô módulo, tá tudo limpo agora. Eu fiz a manutenção, eu cuidei do motor do carro. Vamos aprender tudo de novo agora. Mais ou menos isso, tá? Inclusive o próprio corpo de borboleta, tá? Outra tela de vocês, né? É o pedido de confirmação desse reset, tá? Então ele pergunta, né? E aí, confirma? Posso resetar? Né? Essa é a ordem final para o reset, ou seja, é o sim necessário para que os parâmetros de aprendizagem sejam apagados e se inicie uma nova fase com um novo aprendizado. É importante um teste de rodagem depois, mesmo que curto, não precisa ser 10 km, pode ser 1, 2 km é o suficiente, tá? E aí, para finalizar, o módulo dá a mensagem de operação finalizada. Pessoal, notaram que não é memória apagada. Memória apagada é lá em código de defeitos, é apagar memória. Ele diz no final, memória apagada. Aqui é uma operação. Entenderam que é diferente? Apagar memo, que é o apagar memória, é uma coisa. Adaptar, programar, fazer um reset nos parâmetros autoadaptativos, precisa de uma operação. Aí ele pede uma confirmação e aí ele diz operação finalizada. Vamos lá, ó. É a mensagem final que identifica que a ECU aceitou a programação efetuada. Uma dica importante é sempre escolher pelo sistema de injeção, pois às vezes temos carros com o mesmo sistema. Sério, pessoal. Ó, recentemente veio um Renault Duster na oficina. Duster, um carro seminovo. Luz de injeção acesa. Fui entrar com o scanner, não tinha Duster no scanner. Fui lá olhar no módulo, né? A mesma injeção do Sandero. Eu entrei pela injeção do Sandero. Comunicou, viu o código de falha, arrumei, apaguei, tudo bem. Entenderam? Então, é raciocinar. Sempre escolha pelo código da injeção. Belezinha? Entenderam? Vamos lá a mais uma dica desta nossa aula. É sempre muito importante, antes de fazer um reset na memória DCU, ou mesmo um aprendizado do corpo borboleta, analisar possíveis falhas na memória e os dados de leitura, né? Não nunca vai apagando a memória, resetando o corpo, não. Faça uma varredura, anote os códigos de falha, veja todos os sinais de entrada, aprenda, olhem os valores deles para facilitar isso lá na frente. Tá? É muito importante essa questão. Belezinha? Vamos lá, a pergunta da nossa aula. É possível resetar a programação de aprendizado da ECU? Dá para apagar a programação que a ECU faz esse aprendizado, esses parâmetros autoadaptativos? Sim, né? Essa opção aparece lá em ajustes no scanner. Lembram, né? É como se você escrevesse a lápis, depois você vai apagar. Né? Lógico, isso é uma memória, né, que a ECU utiliza para poder fazer os cálculos, fazer a adequação e depois apaga. Começa tudo novamente. Belezinha? Vamos lá com o nosso plantão de dúvidas, com as perguntas mais recorrentes, né, nesse modelo. Hoje é a última aula, né, do Renault Logan, Renault Sandero, motores 1.68 ou 16 válvulas flex, né? Primeiro, na questão de programação do combustível. Então é assim, a adaptação nesse modelo é muito rápida. Ou seja, ele faz uma adequação muito rápida. E é o seguinte,
na partida do motor. Se demora muito para o motor pegar, ele já traz uma relação de ar e combustível meio a meio. Ou seja, primeiro ele parte pelo fator registrado. Demorou para pegar, ele já traz por uma proporção meio a meio. Ou seja, o motor pega. Por quê, pessoal? Já é evolução em cima de evolução em sistemas flex, tá? Então isso facilita bastante. Outro detalhe, tá? O aprendizado do corpo de borboleta, o inicial, é automático. Toda vez que você liga a ignição, o módulo fecha e abre o corpo e fecha novamente. Para sempre fazer o quê? Saber onde é o batente. Então, o processo inicial acaba ocorrendo automaticamente. Não tem muita preocupação nessa questão, tá? Mais uma questão referente ainda a ajustes. Sensor de rotação, não tem que ajustar. Sensor lambda, não tem que ajustar. Detonação, não tem que ajustar. Tudo o módulo já recebe a informação e já vai jogando para o autoaprendizado, para esses parâmetros autoadaptativos. Então, na questão de manutenção, pessoal, fez o serviço, fez o reset, já roda com o carro tranquilamente. Tá ok? Muito bem. Hoje, última aula, então, do Renault Logan, Renault Sandero. Próxima terça-feira, tema novo, assunto novo, né? Uno Vivace, aula de introdução sobre o novo Uno, né? Uma nova geração de carros da linha Fiat, ainda atual. Então, o Uno Vivace é um Uno ainda vendido, né? Ou seja, que vai fazer parte do conhecimento aqui no seu universo do mecânico. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.